Boa tarde, alunos, alunas, professores, professoras. Vamos dar início à nossa tarde, aqui na nossa 16ª Semana da Cultura Religiosa. A nossa mesa temática, agora à tarde, será sobre o tema Inovação, Tecnologia e Educação. E nós recebemos para falar sobre esse tema as professoras Cristiane e a professora Glória Fátima. A professora Cristiane é mestre em Informática, Educação e Sociedade pelo FRJ e possui MBA em E-Business pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, com mais de 20 anos de experiência em Educação, Tecnologia e Inovação. Liderou processos transformadores em quilombos, áreas rurais e comunidades vulneráveis. Foi coordenadora técnica e pedagógica do programa NAVE, referência em tecnologia e inovação, e integrou o time fundador da escola Eleva, onde conduziu a criação de espaços e currículos tecnológicos inovadores. Na Ensine-me, como gerente sênior de desenvolvimento educacional, foi uma das idealizadoras do programa de formação socioemocional para o ensino superior, vencedor do prêmio ABED, né? ABED. Isso. Na categoria Práticas Inovadoras, atuou também como rede de inovação e tecnologia educacional na Edux, liderando iniciativas e estratégias de transformação digital e inovação pedagógica em larga escala. Atualmente é consultora em inovação e estratégia educacional, professora de liderança ágil e visões organizacionais na Caesar School e mentora em liderança e desenvolvimento de carreira. Professora Glória Fátima é diretora-geral do Colégio Teresiano, é o colégio de aplicação da PUC-Rio, atua na gestão escolar e coordenação pedagógica do colégio, participando de eventos institucionais da PUC-Rio e articulações entre universidade e escola de aplicação. É professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, atuando em cursos de graduação em Teologia, Educação e Formação de Professores. Atuou em palestras e comunicações sobre diversidade religiosa na escola e evangelização. Diálogo entre culturas e temas afins em congressos e seminários ligados à educação e à religião. Então, possamos acolher, né, com muita alegria as duas professoras que irão nos expor, falando novamente, né, o nosso tema, inovação, tecnologia e educação. Iniciaremos com a palestra da professora Cristiane. Obrigada, pessoal. Bom, vou começar daqui, que eu trouxe uma apresentação. Tudo bem com vocês? Animados? Sim? Estão aqui por quê? Pela tecnologia, pela educação ou pela inovação? Ou por nenhum dos dois? Só estava depois do almoço, vim para cá e... É? Bom, espero que vocês consigam aproveitar um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, tá, pessoal? Eu sou a Cris, eu fiz teologia aqui na PUC 1 ano, na verdade foi meu ano sabático. Hoje eu vim fazendo essa reflexão aqui, eu fiz há mais ou menos 12 anos atrás, e eu estava no momento de reflexão de carreira. Eu não sabia muito bem qual era o caminho que eu ia tomar. Eu era uma programadora, tinha sido militar por 7 anos, fui sargento de marinha, e quando meu filho nasceu, de alguma forma, o nascimento dele mexeu comigo e eu quis transformar o mundo de alguma forma. Eu quis, de alguma maneira, que o meu trabalho contribuísse para o mundo melhor. E vim para cá, fiquei 1 ano aqui. De fato, conheci pessoas muito importantes aqui, né, professora Glória, Padre França e algumas pessoas que me orientaram. E eu fui fazer mestrado em educação e a minha carreira toda seguiu por ali. Hoje eu voltei e estou no mesmo momento reflexivo agora, pensando em sair do mundo corporativo,
fazer doutorado, enfim, acho que nada acontece por acaso. E, enfim, espero que a minha conversa aqui com vocês me ajude um pouco na minha tomada de decisão. Bom, antes de vir falar aqui com vocês, eu falei, poxa, eu vou levar o quê, né? A gente vai falar sobre o quê? E aí eu fiz um teste, coloquei na inteligência artificial o que a IA acredita que vocês gostariam de ouvir. E eu não sei aqui, quem está acostumado a lidar com inteligência artificial, pode levantar a mão só para eu ter uma ideia aqui da plateia? Tá. Então, vocês sabem bem que se a gente fizer uma pergunta, ela vai responder de maneira burra, certo? Se você passar os parâmetros, ela vai responder de uma forma um pouco mais adequada. Então, eu passei os parâmetros aqui para ela, expliquei o que era o evento, falei o que a gente ia conversar, qual seria o público. Então, a gente traz esses temas aí, né? O que significa letramento digital no contexto da desinformação? Quais são os principais dilemas éticos da IA na educação? Qual o futuro do professor, né? Vocês acham que o professor vai acabar? Quem acha que o professor vai acabar? Não acha? Graças a Deus. Que bom, feliz. Eu e Glória estamos felizes aqui. Se a tecnologia vai aumentar ou diminuir o abismo social e muitas outras perguntas bem interessantes que a gente poderia passar a tarde aqui discutindo e conversando, mas graças a Deus, temos o livre-arbítrio e eu falei, não, a gente não vai falar sobre nada disso. Eu achei que fazia mais sentido, né, numa semana que a gente está discutindo, né, uma semana de cultura religiosa, que a gente está discutindo o humano, a gente trazer outra coisa. Eu queria trocar com vocês e contar para vocês o que eu aprendi sobre colocar o ser humano no centro desse processo de aprendizagem, de ensino e tecnologia e educação e inovação. Então, eu vou contar umas histórias aqui, por onde eu passei, né? Então, como eu falei para vocês, eu começo a minha carreira como sargento de marinha, meu filho nasce e eu começo a questionar um pouco para onde eu vou. Fui chamada para trabalhar na SOCID, que é uma ONG de inclusão digital, onde a gente fazia inclusão em quilombos e formava multiplicadores para tocarem aquele espaço. Então, era uma parceria com Furnas, o projeto chamava Furnas Digital. A gente tem lugares no Brasil que ainda não tem luz, e Furnas chegava com a luz e a gente chegava com o telecentro, e a partir desse cenário a gente formava as pessoas para que elas utilizassem a tecnologia naquele contexto. Então, aqui, o espaço, né, onde a gente teve os telecentros pelo Brasil afora. E aí uma sala, né? Quem lembra? Alguém aqui viveu essa era com esse equipamento? Olha ali, professora? Aluna? Viveu, né? E aí o que vocês imaginam que eu fiz, né? Jovem, começando a trabalhar com formação de multiplicadores, tinha uma sala como essa. O que eu cheguei lá? Concurso básico, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access e Internet. Alguém já viu aqui esse curso? Temos pessoas muito jovens, não sei se chegaram a ver essa formação, mas tinha cursos Brasil afora que davam essa formação. Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet. E eu cheguei lá, a sala ficou cheia, eu comecei a fazer a minha aula e ninguém prestou atenção. O que está errado, né? Eu estou ensinando tecnologia, por que eles não querem aprender, Glória? O que acontece aqui? Zero atenção. A aula terminou, e aí a gente se reuniu e falou, cara, não tem como a gente seguir assim, né? Zero atenção. Eles não estão interessados. O que a gente faz? E aí, onde eles viviam? Aqui. Quem sabe o que é isso aqui? Engenho, uma casa de farinha. Alguém aqui conhece uma casa de farinha? Conhece? Boa. Mais alguém? Eu já fui no interior do Rio. Num quilombo, não? No interior mesmo? Não, no interior que foi usado como engenho mesmo na época da... Boa. Qual o seu nome? João Veiga. João Veiga. Boa. João e? Elisa. Tiveram espaços como esse. Como que eu ia ensinar tecnologia se essa aqui era a realidade deles? Para que eles iam se interessar? Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet, vai fazer o que com isso? Cris, meu negócio é a farinha. Essa é a minha preocupação. E aí o que a gente fez? A gente, no dia seguinte, fez a aula aqui, nesse espaço. E foi perguntar, o que vocês fazem aqui? Qual a sua realidade? E eles começaram a contar.
A gente faz a farinha, as mulheres fazem artesanato, a gente vende. Vocês têm algum problema aqui? Temos. A gente só consegue falar com um fornecedor, porque eles não tinham internet. E aí eu falei, opa, isso pode ser interessante. E a gente começou a anotar quais seriam as questões relevantes para eles e mudamos o processo de aprendizagem. Então, a partir dessa conversa, a gente foi para a sala de aula e começou a trabalhar com eles em cima das questões que eles tinham. Para que ele vai aprender a acessar a internet? Para poder ter mais de um fornecedor e negociar melhor a farinha dele. Para que a esposa dele possa ter um acesso à internet e vender o seu artesanato virtualmente. Então, o primeiro aprendizado que eu trago aqui quando a gente fala de inovação, tecnologia no processo de aprendizagem é que se eu quiser que os meus alunos desenvolvam qualquer competência digital, eu tenho que entender o que faz sentido para eles. Isso é só sobre tecnologia? Não, isso é sobre aprendizagem, né? Quantas vezes vocês entram em sala aqui e aquela disciplina não conecta com vocês? Quem já passou por essa experiência aqui? De entrar em sala e falar, cara, mas por que eu estou aprendendo isso? Ninguém? 1, 2, mais alguém? Estão tímidos ainda, né? Porque vai pensar, será que o meu professor está aqui vendo? Oi? 3. Essa é uma realidade, né? A gente não entende por que a gente está aprendendo aquilo. Então, quando a gente fala de tecnologia e inovação, mais ainda. Aí a segunda história é a do NAVE. Já descobri aqui que tem uma mãe de ex-aluno do NAVE, já fiquei muito feliz. Alguém conhece o NAVE no Andaraí? Não é a nave do conhecimento, não. Quem levantou? Tu estudou lá? Conhece? Mais alguém? Não? O NAVE é uma escola pública, uma parceria público-privada entre a UE e a Secretaria de Educação. E ela fica no Andaraí. Os alunos se formam em programadores e designers no ensino médio. E quando eu cheguei lá, tinha um aluno que tinha uma questão, ele não aprendia, né? Ele tinha uma questão que ele sumia, saía da sala, e tinha um professor que ficava muito frustrado porque ele não... ficava com raiva do aluno, falava, ele não quer nada, ele não quer nada. A gente escuta muito isso na sala dos professores, às vezes, que o aluno não quer nada, mas, na verdade, às vezes a gente não sabe qual é a história do aluno. E aí lá eu tinha o desafio de transformar esses alunos que vinham da escola pública, que tinham grandes lacunas de aprendizagem, em programadores e designers. Então, eu precisava ensinar tecnologia num nível mais difícil, né, inclusive. E aí a gente ouvia que os alunos não querem, não aprendem. E aí um dia um professor desceu, um pouco emocionado, e falou assim, Cris, estou mal. Falei, o que aconteceu? Eu estava na sala e eu tinha um cabo de rede, eu fui arrumar um cabo de rede brincando, eu falei assim, quem tem um martelo aí na bolsa? E o aluno tirou o martelo de dentro da bolsa. E ele falou, cara, tu tem um martelo dentro da bolsa. O que tu tá fazendo com esse martelo, bicho? Não, professor, meu pai é pedreiro. E aí, quando o ajudante dele não vai, ele me manda aqui uma mensagem e eu vou ser o ajudante de pedreiro dele. Então, eu saio da aula para ser ajudante de pedreiro. E o professor falou, cara, tô arrasado aqui, porque eu julgando esse menino, mas na realidade ele não estava em sala porque ele estava ajudando o pai dele. E aí, a gente tinha uma dificuldade muito grande de envolver os alunos e a gente pensou, e se a gente usar isso como uma estratégia de aprendizagem? Hoje esse aluno e esse pai têm um problema, certo? Eles têm qual é o problema? Quando o ajudante dele não vai, ele só tem o filho dele para se conectar com ele e ir lá ajudar. E se a gente, que está numa escola, que desenvolve aplicativos, jogos, pudesse pensar numa solução onde o pai pudesse ter outras pessoas para contactar para fazer esse serviço. E aí a gente foi usar esse processo de resolução de problemas reais. Estava conversando com Glória no almoço um pouco sobre essa questão, o quanto um desafio real, o quanto de fato você resolveu um problema na comunidade, motivava eles de uma maneira muito diferente. Quando a gente falava que eles tinham que fazer um jogo para trabalhar alguma questão de diversidade ou algum tema específico, eles tinham que saber de física. Alguém aqui já programou jogos ou conhece alguém que programa jogos? Os meninos aí de trás não? Conhecem? Qual é a complexidade de desenvolver um jogo? O quanto de física você tem que saber? E aí, você passa a se interessar, porque a física é um meio para você chegar no teu game.
fazer um game aqui, quem já tentou fazer ou viu como é esses games de ação que você faz em primeira pessoa, atirando em todo mundo, a complexidade por trás disso é gigante. Então, a gente começa a trabalhar com eles, né, um aprendizado projetual de resolução de problemas. Então, eles recebiam o problema, né, qual era o desafio, eles tinham que investigar, então eles tinham que pesquisar, conversar, entender sobre a temática. Eles trabalhavam em grupo, então, vocês aqui, quando trabalham em grupo, é simples trabalhar em grupo? É fácil? Não é, né? Você tem que resolver problema, um quer liderar, você tem que levar sua opinião, tem um que não quer trabalhar. Então, você tem que lidar com as pessoas num contexto onde você vai desenvolver outras competências e habilidades. Então, a gente passa a trazer isso quando a gente trabalha com resolução de problemas reais em projetos. O professor, ele passa a ser muito mais o facilitador e orientador aqui. O professor de jogos talvez não soubesse tão bem as dúvidas de física, mas ele conseguia orientar para o aluno buscar o professor de física da escola. E aí, sucessivamente, até chegar ali a reflexão sobre aquele processo. Então, o segundo aprendizado foi: ele é mais potente quando a gente deixa de consumir as respostas e passa a criar as soluções para esses desafios. Então, hoje, eu não sei se vocês conseguem perceber como a gente está emburrecendo. Em que sentido? Como a nossa cognição ela começa a ficar mais lenta porque a gente consome informação o tempo inteiro. Quantas vezes vocês começaram a navegar aqui no Instagram, numa outra rede social, e quando olhou passou 2 horas? Quem já aconteceu isso aqui? Levantem, não sejam tímidos. Já aconteceu comigo, de estar para sair, e quando olhar passou 1 hora, eu estava navegando no quê? Quando você está fazendo um trabalho, você abre uma aba, quando você vê, você está olhando receita de bolo, bicho. Você fala, como é que eu vim parar nessa receita de bolo? Eu estava fazendo aqui um trabalho sobre diversidade, sobre tecnologia, e agora eu estou na receita de bolo. Então, a gente tem produzido pouco. E principalmente com a inteligência artificial, que é uma ferramenta sensacional, a gente tem que tomar cuidado para não deixar que ela produza para a gente. A gente tem que usá-la de maneira estratégica. Para quê? Para que ela seja um auxílio para a gente, um apoio. Né? Então, trabalhos que realmente a gente precise fazer e que são trabalhos burocráticos, operacionais, ótimo. Mas a partir do momento em que a gente entrega o nosso processo de criatividade, a gente começa a ter mais dificuldade. Eu dou aula de gestão de inovação. Alguém aqui conhece o processo de gestão de inovação? Para você receber um problema, você faz um brainstorming, você busca soluções. Alguém já ouviu falar sobre isso? Boa. Num dado momento, eu peço para os alunos trazerem ideias para resolver aqueles problemas. Então, a gente identifica um problema, vai passando uma série de etapas, a metodologia se chama Design Thinking. Quando você chega numa etapa de criar, de dar soluções, os alunos não conseguem dar uma solução. Eles falam para mim assim, posso usar a IA? Amigo, você vai poder usar a IA, mas nesse primeiro momento você não consegue pensar em nenhuma solução para cá? Então, é importante a gente deixar de ser consumidor e passar a ser produtor. E aí na Escola Eleva? Na Escola Eleva a gente estava muito focado no processo de criatividade. E aí a gente criou uma disciplina chamada Creative Tech. Eu não sei quem acompanhou aqui a Escola Eleva. Alguém estudou na Escola Eleva aqui? Estudou? Eu estava lá? Não. Estava? Então vem comigo. Você estava na inauguração? Sim. E aí você lembra do processo de inauguração? Como é que foi? Um pequeno caos. Né? Um pequeno caos. O que era um pequeno caos? A gente estava abrindo uma escola com espaços criativos, Makerspace, Media Lab, né? Para quem não sabe, Makerspace é esse espaço. Peraí, que eu vou ter que falar de criatividade antes. Vou passar aqui, vou dar um spoiler para vocês. Isso aqui é um Makerspace, isso aqui é um Media Lab. Você pegou esse aqui é o da Barra. Você pegou esse aqui era de Botafogo. Você estudou onde? Botafogo. Botafogo, o princípio era esse aqui. E aí, o que a gente precisava? E aí estava todo mundo
tinha um processo de mídia muito grande, todo mundo olhando para a escola, né, e como é que a gente ia fazer um processo bacana. E aí todo mundo com muito medo de quê? De errar. Os alunos tinham medo de errar, por quê? Os alunos tinham medo... Você tinha medo de usar o espaço? Não, estava tranquilo? Mas por quê? Não era a tua vibe, assim, não era... Tu é mais de outra área de conhecimento. Quem era da área de conhecimento, tinha milhares de equipamentos lá, né? Tinha serra, tinha furadeira, enfim, uma série de coisas. Existia um medo muito grande de errar, tanto de alunos quanto de professores. E a gente percebeu que se a gente, de fato, não trabalhasse nessa questão, a gente não ia conseguir desenvolver a criatividade. Mas aí, dando um passo atrás que eu trouxe para vocês, que eu tinha esquecido, eu ia perguntar o que é criatividade. Quem sabe o que é criatividade ou quer falar o que é criatividade? Pelo menos uma pessoa, um de cada vez. Não briguem. O que é criatividade? Tu é participativo. Vamos lá. É usar a imaginação. Usar a imaginação, tá. Isso, vai, faz o brainstorm aí. Tá, é um bom caminho, usar a imaginação, a gente precisa usar a imaginação. Usar a imaginação para criar. Tentei usar ali o jogo das palavras. Gostei. Muito estratégico você. Excepcional. Pegou a criatividade, adorei. Muito bom. Mas é quase isso. É a capacidade de gerar ideias. Né? Normalmente para atender necessidades de um grupo ou de uma pessoa. Enfim, essa capacidade que a gente gerar uma ideia. Pô, tem esse problema, como é que faz? Cola isso com isso, né? Estilo MacGyver. Alguém já viu? Gente, eu estou muito velha, né? Estou trazendo referências péssimas aqui para vocês. Eu preciso me atualizar com urgência. Alguém do MacGyver? Mônica, me ajuda. Mônica, olha, professora, excelente, a mãe, ótimo. Vocês viram o MacGyver? É porque lançou uma versão nova do MacGyver. Não sei se é essa que vocês viam. Mas MacGyver é isso, é gerar ideias para resolver problemas. E aí, alguém aqui acha que... Quem é criativo aqui? Quem se considera criativo? Com realidade. Tu é criativo demais, já percebi. Eu já apontaria para você. Criatividade. Um monte de gente não levantou a mão, né? Isso é uma mentira, vocês sabem disso. Quem não levantou a mão, vocês são criativos. Vocês só não sabem ainda. A gente poderia fazer um workshop aqui e, ao final, todos vocês levantariam a mão, porque todos nós somos criativos. Isso faz parte da nossa natureza. A gente desenvolve ela mais ou menos. E aí, uma quebra de paradigma que a gente começa lá na escola é isso, né? Criatividade, ela se aprende. A gente, às vezes, associa a criatividade com um processo de design muito bonito e tal, mas não é sobre isso. E aí a gente consegue desenvolver. E aí, o que é inovação, né? Se a criatividade é gerar ideias, a inovação é o quê? Tá aqui a cola, pô. Não, eu não vou falar inovar. Não, pô, tá aqui. Execução. Isso! Sensacional! Execução das ideias. Então, se a criatividade é gerar, fala. Mas esse processo de criatividade que você falou que você se aprende, assim, não é uma parada que Você desenvolve. você desenvolve. Isso. Não é principalmente desenvolvido por exemplo, na creche. Na creche não, mas quando você é pequeno. Ai, eu adoro essa discussão, é ótima. Então, excelente discussão. A neurociência ela vai falar que a gente tem uma faixa etária da plasticidade cerebral, que é, de fato, aonde é mais fácil você desenvolver certas competências e habilidades. Então, ali mais ou menos até os 7 anos, é onde a gente está no ápice desse processo criativo. Então, por isso que a gente... Quando você entra com tecnologia, você evita entrar nessa faixa com uma intensidade de tecnologia. Tem uma estrutura para você poder fazer as coisas mesmo, lidar com o mundo, né? Ações que vão, de fato, proporcionar que o teu cérebro desenvolva esse processo criativo. O que acontece é que, quando a gente está adulto, é um pouco mais difícil. A gente vai ter uma dificuldade maior, mas não é impossível. Você consegue desenvolver a criatividade, tá? Boa. Mais criativo e tal, mas só que, ao mesmo tempo, eu quero que meu filho também tenha contato, para ele não ficar perdido. Então, essa proposta das escolas, da educação, disponibilizarem também a questão de tecnologia para as crianças, esse, para mim, é o equilíbrio. Não vai ter em casa, mas vai ter na escola, entendeu? Você vai usar a tecnologia para
Eu já estou muito animada em ver você como pai, porque eu fazia palestras, às vezes, lá e perguntava para as crianças de 7 anos, 8 anos, e falava... 8 não, 10 anos. 9. Quem tem Instagram? Todo mundo levantava a mão. Mas como é que vocês têm Instagram se a gente não pode? Ah, meu pai criou um fake. Então, se você não for criar um fake, eu já estou feliz pra caramba de você, lá na frente, lembrar de não criar um fake numa plataforma que é de 13, de 16. A gente já agradece muito aqui. Mas, veja, eu acho que é um processo. A Glória vai falar daqui a pouco sobre todo o trabalho incrível que é feito lá no Teresiano, que é uma tecnologia entrando no processo de aprendizagem aos poucos, com cuidado, com intencionalidade, para que, de fato, o aluno se torne um cidadão digital. Né? É o que a gente chama de letramento digital. Né? A gente está inserido no mundo da tecnologia. Não dá para a gente não usar tecnologia. Não vamos mais voltar atrás. Infelizmente, né? Ou felizmente. Mas, sim, não vamos mais voltar atrás. Né? A gente vai estar nesse mundo. A gente precisa o quê? Saber lidar com isso. Então, se você já foi essa pessoa que entender que, cara, temos regras. E por que temos regras? Porque o Instagram, o conteúdo está liberado ali. Né? Quem viu o vídeo do Felca? Todo mundo viu. Quem viu o vídeo do Felca? De adultização. Quem não levantou a mão e não viu, veja. Importantíssimo, porque ele vai explicar como é que o algoritmo do Instagram faz com que o conteúdo de crianças seja compartilhado livremente em redes de pedófilos e assim sucessivamente. Então, quando eu era pequena, que eu comecei a sair sozinha na rua, a minha mãe me levou a primeira vez. Olha, minha filha, aqui é o ponto, aqui é não sei quem, aqui você vai pegar esse ônibus, aqui você vai fazer isso. Hoje os pais colocam os filhos na internet, mas a internet é a rua, minha gente. É a rua. Tem tudo lá. Se você procurar nos jogos infantis, no Blox, The Blox, tem comunidades do que você possa imaginar. Então, assim, não é largar livremente, é sim fazer um processo de letramento para que a criança, ao crescer, vá entendendo e vai tendo autonomia e responsabilidade para o uso ético. Muito bem. Então, o que a gente fez? A gente, de fato, né, já passei aqui, a gente começou a utilizar esses espaços criando uma cultura de que se podia errar. Porque para fazer inovação, a gente tem que ter isso com tranquilidade, a gente tem que se permitir errar. Acho que quando a gente fala de educação, principalmente, né, a gente não tem todas as respostas. Então, inovar não é sobre ter tecnologia, mas como é que a gente acolhe o erro como parte do processo de aprendizagem. Então, como é que eu erro, como é que eu reflito sobre aquele erro e, a partir dali, eu corrijo a minha rota. E, por fim, na Edux, o desafio era como é que a gente buscava inovação e tecnologia para preparar o aluno para o ensino superior. A gente tinha, não sei se vocês conhecem o Grupo Edux, mas eles são donos da Estácio, o Aiden, IBMEC, Domed, enfim, é uma rede grande de escolas de nível superior. E tinha uma dificuldade muito grande que, ao terminar a graduação, os alunos não conseguiam ingressar no mercado de trabalho. E aí a gente teve esse desafio. E quando a gente foi conversar com os alunos, a questão não era a competência técnica. A barreira do aluno não era onde. Quem imagina onde era a dificuldade do aluno? Não era o técnico. O aluno que fazia contabilidade sabia o conteúdo, o aluno que fazia tecnologia sabia o conteúdo. Qual era o problema do aluno para ingressar no mundo do trabalho? Quem falou? Permanência na faculdade? Permanência? Muita gente acaba não conseguindo se formar por Isso é uma outra questão, de verdade. Principalmente agora com as bets, a gente está tendo uma evasão absurda, porque o aluno não consegue pagar, porque ele está endividado com uma bet. E ele não chega ao final do ensino superior. Mas estou falando do aluno que chega. O aluno concluiu e aí ele não consegue ingressar. Por quê? O que falta? Habilidades socioemocionais. Seu nome? Ana. Isso, habilidades socioemocionais. E aí, quando a gente entendeu isso, a gente pensou, vamos usar a tecnologia, a gente está falando em escala, a Edux tem 800 mil alunos no EAD, então a gente está falando sobre escala, como é que a gente consegue, em escala, desenvolver competências socioemocionais? Ah, Cris, vou embora agora. Não dá para desenvolver competência socioemocional no digital, é possível. De fato, as competências socioemocionais a gente vai desenvolver aqui no nosso dia a dia, mas
para que eu consiga desenvolver essas competências socioemocionais, eu tenho que minimamente entender do que se trata. O que é empatia? Né? Quais são as primeiras... eu trabalhava com um historiador na minha equipe e ele falava, o aluno precisa de repertório. Para ele fazer as conexões, ele precisa de repertório. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente terminou de fazer a trilha de empatia, eu fui pegar um avião para São Paulo dar uma palestra lá. Eu estava já sentada, acomodada no meu lugar, e aí a aeromoça... Oi, tudo bem? A senhora pode ceder o lugar para essa senhora, porque o marido dela está aqui do seu lado, e eles compraram separados, e ela está com um bebê. Qual foi a minha primeira reação? Hã? Não foi empatia, né, gente? A minha primeira reação, eu estou sentada, com as coisas todas no lugar, qual foi a minha primeira reação? Oi? É sério mesmo que eu vou ter que trocar de lugar? E na mesma hora, várias conexões sobre empatia se fizeram em minha mente, porque eu estava trabalhando em relação a isso, estava fazendo... Eu falei, agora, mas é agora. Então, vejam, é sobre isso, assim, sobre a gente, com um programa como esse, conseguir dar um start inicial para que o aluno, no dia a dia, ele consiga, de fato, desenvolver as competências e habilidades. Então, era um programa, a gente tinha 3 camadas de conteúdo, era um conteúdo bem interativo, a gente convidava o aluno para dançar, para ouvir uma música, para conversar com o vizinho, tinha uns desafios muito legais. E aí, nesse processo, o futuro exigirá não só competências tecnológicas, mas também habilidades socioemocionais que sustentem o ser humano diante da complexidade e incerteza. E aí, trouxe um pouquinho de dados para vocês, né? Fórum Econômico Mundial vai mostrar quais são as competências em alta aí, né? A gente começa com criatividade em 10º em 2015. Ao longo do tempo, ela vem ganhando maior protagonismo. Saiu o último agora. A gente teve aí 3 competências mais tecnológicas à frente. Mas uma coisa curiosa, eu não trouxe aqui o outro gráfico, que, ao mesmo tempo em que ela coloca 3 competências tecnológicas à frente, ela, em outro gráfico, mostra quais serão substituídas pela inteligência artificial. E a que não será é a criatividade. Então, eu acho que esse é o futuro, né, para a gente. E aí, para fechar, como é esperançar, né, eu trouxe nosso amigo para falar. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás, é construir, não desistir. Levantar adiante e juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui à disposição para a gente trocar. Quer perguntar? Estou adorando a sua interação. Depois eu te pago ali fora que a gente combinou esse... Posso fazer? Claro. Ah, tá, achei que... Não, não. Eu queria saber como é que vocês lidam com essa questão de, tipo, do socioemocional que você estava falando, vocês disponibilizam formas de aprender socioemocional através da tecnologia e tal. Mas como é que vocês fazem as pessoas se aproximarem disso sem ser de forma obrigatória, mas também sem ser de forma... Então, lá específica, a gente vai buscando estratégias, né? Porque a gente sabe que o que é obrigatório não funciona, né? Se você vai lá e não tem nenhum interesse, não funciona. Na Estácio, nos níveis superiores, vocês têm, acho que vocês têm aqui também, uma carga horária de AC, atividade complementar, certo? E que às vezes é complexo você conseguir fazer suas atividades complementares. Então, as trilhas, elas entraram dentro de carga horária de atividade complementar. Então, num primeiro momento, o aluno foi, sem querer muito saber, porque ele queria pagar as horas complementares dele. Só que aí a gente fez uma abordagem, buscou fazer uma abordagem bem interessante. Primeiro, a gente tinha um vídeo muito curtinho com um atleta. A Estácio, ela tem atletas, ela patrocina uma série de atletas, né? Então, Rebeca, Laís, vários atletas que estão nas Olimpíadas e que participaram. Então, a gente pediu que, Flávio Canto, que os atletas gravassem um vídeo muito curto, falando como aquela competência ajudou eles na vida. E depois a gente ia, porque a gente chamava de uma atividade-chave, que era ou um game, ou uma websérie. Era um objeto de aprendizagem diferente de conteúdo.
Tinha um que era um vídeo interativo, então você... era um vídeo que ia rolando, aí chegava uma hora e falava assim, qual é a tua decisão aqui agora? Você ajuda fulano ou você está atrasado? Você comprou um ingresso para um show que você quer muito ver, você foi deixar teu carro no shopping, quando você está andando tem uma criança perdida. Tu faz o quê? Acolhe a criança ou vai para o teu show? Deixa a criança com guarda? Então, a gente começou a fazer umas coisas que, de fato, eles ficaram engajados em participar. E aí, ao longo dessa trilha, a gente ia fazendo o que a gente chama de... Eu nem gosto muito dessa palavra, microlearning, que são pequenas pílulas de conteúdo que, de alguma forma, vão se conectando contigo. E, ao final, quando você se depara com aquela situação, você faz a conexão cerebral, você fala, caramba, cara, lembrou aquela situação, vou fazer. Então, não era ensinar, porque a gente não consegue ensinar, era despertar o desejo, o conhecimento por aquele tema, e a partir dali a gente recebia muitos depoimentos de alunos que falavam, nossa, eu nunca imaginei que numa situação dessa, empatia tinha esse olhar, que era sobre isso, cara, vocês me ajudaram muito, a gente recebeu muito depoimento, foi muito legal, mas a gente usou uma estratégia usando as horas AAC, tá? De nada. Obrigada, professora Cristiane. Foi muito bom, né, esse conteúdo. Poderemos, no final, fazer mais perguntas, né? E agora a gente ouvirá a exposição da professora Glória Fátima. Está me ouvindo? Não. Vocês viram que eu sou o contrário da Cris. A tecnologia começa pelo microfone, não é? E é interessante o que a Cris nos trouxe, porque tem muito a ver com o que eu pensei para conversar com vocês. Eu gosto muito das palavras, não é? E quando eu fui convidada, a Vera Boen e a Mônica me falaram de inovação, tecnologia e educação, eu fui estudar um pouquinho essas palavras. Inovação, ela é uma palavra que vem do latim, que significa renovação ou mudança, ou seja, a partir daquilo que já existe, a gente tenta mudar. A palavra tecnologia é uma palavra do século XIX. Ela surge na esteira do mundo da fábrica, quando ele aparece. No mundo grego, não existia a palavra tecnologia. Existia tekné, que é a arte, e o logos, que é o conhecimento. Essa fusão, essa aglutinação da arte, da criatividade com o conhecimento gerou a palavra tecnologia. E nas escolas, em geral, a escola, a Mônica lembrava disso, é uma instituição do século XIX, não é? A escola, como a gente conhece, ela é criada no século XIX, a universidade é um pouco anterior, mas a escola é do século XIX. E a gente sempre brinca que os alunos, que os professores, nós somos do século XX e vocês são do século XXI. Então, nós temos 3 séculos dentro de uma sala de aula. Não é qualquer espaço que tenha essa fusão. Mas a escola, quando ela surge, ela pensa na igualdade. Lembra? Igualdade, fraternidade, lembram? Qual era a ideia da igualdade no conhecimento? Porque antes as pessoas muito ricas é que tinham seus preceptores e que tinham acesso ao conhecimento, aquele conhecimento clássico. Então, qual era a ideia? Que todos tinham que aprender igual. Igual. Qual é, então, um instrumento altamente tecnológico da época, do século XIX, que vai fazer com que a escola ensine a todos de uma maneira igual? Alguém sabe? Não, a enciclopédia eu tenho particular. O quadro negro, que é verde, que agora é branco, né? O quadro, ele tinha essa ideia de que vou botar o mesmo saber para todos, então todo mundo vai aprender igual. O que a tecnologia nos diz hoje? A IA, por exemplo, que a gente tem o direito na esfera, dentro da esteira dos direitos humanos, a gente tem o direito de aprender diferente. Então, a escola, a universidade, o mundo começam a perceber que a tecnologia tem que nos abrir espaços
para diferentes pensamentos, para diferentes reflexões, para diferentes maneiras de ser e estar. E a palavra educação tem muito a ver com isso que você falava de criatividade, João, não é? Isso, João. Por quê? O que é educar? E a Cris nos trouxe no final Paulo Freire, que é o que vai nos ensinar isso a partir de uma filosofia, que é chamada filosofia da libertação. Dentro da América Latina, vão surgir 3 áreas de pensamento. Filosofia da libertação, com Eduardo Dussel. Vem a teologia da libertação, que começa com Gustavo Gutierrez, no Peru, e a educação libertadora de Paulo Freire. O que ele nos traz? Que educação vem do latim exidu, que significa conduzir para fora. Conduzir para fora. Não é ensinar, não é botar nada dentro, que a gente chama de educação bancária, mas é conduzir para fora todo o potencial criador do ser humano, porque todos nós nascemos propensos à criação. E aí entra um pouquinho da nossa área, que também é a teologia. Por que a gente é propenso à criação? Porque somos imagem e semelhança de Deus, professora Mônica. E somos imagem e semelhança de Deus por quê? Porque Deus deu cabeça, 2 braços, 2 pernas e um corpo. Pepeu Gomes vai dizer que Deus não é menino nem menina. Por que a gente é imagem e semelhança de Deus? Quem é Deus? Graças a Deus vocês não passaram pelo processo de catequese que eu passei aos 8 anos de idade. Deus é uma pessoa... Quem é Deus? Deus é o sumo criador, não é? Se eu sou imagem e semelhança do sumo criador, é óbvio que eu tenho propensão à criação. Só que a palavra criação, ela também é muito interessante, porque ela vai gerar a palavra crítica, ela vem da mesma, elas têm o mesmo radical, crítica e crise. Para eu criar, eu tenho, primeiro de tudo, passar por um processo crítico. Criticar não é falar mal, é separar em partes para poder analisar. Quando a Cris nos traz, a gente apresentava um problema e pedia que aquela pessoa no processo de educação analisasse, ela estava passando por uma crise. O que eu faço diante de? Como é que eu vou agir? O que está acontecendo aqui? Isso já era uma crise. E da crise vem a crítica. Isso é bom por isso, bom para... E aí surge o processo de criatividade. Se a gente está num mundo ou numa sociedade que evita a crise, que vê a crise como algo ruim, ou que medicaliza a crise, como a gente tem visto, como é que a gente vai chegar ao processo de criação? Não é? Há alguns poetas, que obviamente não são da época de vocês, porque também não são da minha, né? Mas, por exemplo, existe um movimento, ali no início do século XX, chamado dadaísmo. Vocês viram isso na literatura, não foi? Ótimo, gostam de literatura, muito bem, é uma grande área. O que falava o movimento Dada? Não vou lembrar. Primeiro de tudo, eles achavam que a saída pela droga era legal para poder criar, não é? A gente tem aí, não no movimento dadaísta, mas do expressionismo, Salvador Dalí, lembra? Elefante com asa de mosquito, todo mundo meio doidão. E o dadaísmo dizia que pegava um monte de papelzinho, jogava num envelope, sacudia, pum, criava, fez um poema. Não é? Então, não é essa criatividade que a gente está falando. A gente está falando daquela criatividade que nasce da necessária reflexão. Senão, não é. Senão, a gente vai usar como todo mundo usa. Não é? E é interessante porque crise, crítica e criação, elas têm muito a ver com o movimento ético diante do mundo. Não é? E quando a gente fala do movimento ético, quando a Cris fala de movimento de amorosidade que ela teve ao se levantar e dar a poltrona para aquela pessoa que estava acompanhando a esposa e o seu filho, a gente não está falando de um amor idealizado que todo mundo estudou no século, como era no século XIX, não é?
em literatura, segunda série do ensino médio, vamos lembrar? Um autor romântico, vamos aí, ver se vocês lembram. Leram Lucília? Isso, Lucília é o meu romance preferido. Não leram Lucília? Gente, ela é fantástica, ela é Maria da Glória. Quando ela passa a se prostituir para salvar uma irmã muito doente, ela vira Lucília, que vem de Lúcifer, luz. Por quê? Quem era Lucília? Uma heroína romântica. E os heróis românticos sofrem. Eles sofrem muito. E chega a morte, que foi o caso de Lucília. Aí ela volta a ser Maria da Glória. Um movimento belíssimo. Quem lembra daquela indígena que José de Alencar representou também, Iracema? Que se apaixona. Lembra da história de Iracema? Por favor, salve os professores de literatura. Gente. Lembra da Iracema? Ela se apaixona, o homem branco, morre. Esse romantismo é o que a gente tem na cabeça, não é? Então, quando dizem para vocês assim, você, para as meninas, você vai encontrar o homem ideal da sua vida, o que vocês vão descobrir nessa idade da vida que vocês estão? Existe esse ser ideal? Então, a gente vai lembrar do Pitu, né? Do Guarani. O Guarani, isso, tá bom? Aquela imagem do homem perfeito. Isso. Todo forte. Isso. Né? A imagem perfeita, e aí as pessoas sempre imaginam nesse... Isso. O grande amor da vida, né? Não é esse amor que a gente está falando. Esse é um amor idealizado do século XIX. Isso, do romantismo, que geralmente levava a uma tragédia, né? Não terminava bem a coisa. Não é? Quando a gente fala desse processo de amorosidade, a gente está falando à luz da antropologia teológica, que é um convite que Jesus faz para a gente de sermos amorosos, mas não amorosos ideologicamente, como a gente aprendeu na escola. A escola ensina muita coisa boa, mas às vezes também ensina umas coisas que não são tão legais, né? Houve um bispo chamado Dom Pedro Casadáliga, que ele vai ter uma frase muito bonita que ele vai dizer: o medo de amar é o medo de ser livre, que foi musicada por um outro sujeito que vocês não devem conhecer, que se chama Beto Guedes. O medo de amar é o medo de ser livre. Que amor é esse? Amor de índio. Tudo que move é sagrado, não é? E o que é sagrado é segredo, e diria Djavan, está sacramentado no meu coração. Aí é papo para sacramento, é outro papo, né? Mas a gente está falando aqui, João, de postura ética, não é? Amar é escolher entre a empatia e a antipatia, entre a solidariedade e o egoísmo extremo. Amar é ser responsável. Por que nós somos responsáveis? Porque nós somos seres de resposta. Eu respondo por cada ato que eu faço. Então, por exemplo, algumas pessoas estão aqui fingindo que estão me olhando, fazendo outro dever, de outra matéria, não é isso? Eu sou aluna há muitos anos, eu tenho mais tempo de aluno do que vocês, a gente sabe disso. É uma escolha. É uma escolha. Tudo bem, é uma escolha. Ou prefere olhar, já viram aquela novelinha japonesa, todo mundo apanha, né? Só bate na cara. Pá, pá, pá. É interessantíssimo, todo mundo sofre. Mas esse amor, que é responsabilidade, que é resposta, ele leva a nossa vida desde o momento que a gente acorda e pensa: o que eu vou comer no café da manhã? Eu vou me entupir de colesterol, vou comer coisas saudáveis. Eu vou chegar à rua e vou jogar o papel no chão e posso entupir o bueiro, ou vou escolher levar meu lixo para casa? Como é que eu vou me comportar diante do outro, do diferente de mim mesmo? Essas respostas a gente vai dando ao mundo de acordo com os valores que a gente aprendeu na família, na escola e na religião.
Então, não, eu sou uma pessoa que não tenho religião. Eu não gosto do cristianismo. Legal. Tem coisa que também eu acho que os cristãos fazem muito mal feitas, inclusive eu. Não é? Mas, culturalmente, nós estamos marcados por esse cristianismo, não estamos? Quanto tempo tem que a gente prevê que Jesus esteve na face da Terra? 2025 anos, pelo menos. A gente conta o tempo através do cristianismo no Ocidente, não é? O domingo é o dia do Senhor, é o Dominus. E os feriados, que a gente gosta muito. A mesa anterior eu gostei muito dessa questão de a gente ver todos os feriados. Para os muçulmanos, o dia sagrado é sexta-feira, né? Para os judeus, o sábado, cristão, domingo. Então, a gente vai ficar sexta, sábado e domingo em casa para respeitar todas as religiões. Mas nunca ninguém escutou minhas reivindicações. Então, ancorados no que a gente aprende na família, na escola e na religião, a gente vai responder ao mundo. E muitas das vezes a sociedade ela nos propõe valores que não são tão legais assim e que não ajudam nesse processo de amorosidade. Então, quando a gente fala assim, mas como é que ficam as questões socioemocionais? O que a gente aprendeu? Pelo menos a gente deveria ter aprendido. Freud é um sujeito muito interessante. Ele vai dizer que educar é frustrar. Se a gente sempre ouve sim, a gente não vai aprender a dizer não, não é? Se a gente não respeita os próprios limites, como é que a gente vai respeitar os limites do outro? E, nesse sentido, a antropologia teológica vai dizer que a gente tem na vida 4 relações que são fundamentais. A primeira relação é a mim comigo. Quando Jesus diz assim, ama o próximo como a ti mesmo, o a ti mesmo é fundamental. A gente está aí no campo dos valores socioemocionais. Se eu não me amo, se eu não aceito os meus defeitos, se eu não sei das minhas limitações, como é que eu vou aceitar o erro do outro? Jesus vai dizer assim, hipócrita, tira primeiro o cisco do teu olho. Não é assim? Toda família tem uma tia chata fofoqueira, não tem? Na de vocês não tem, não? Tem o primo esquisito, a prima assanhada e a tia fofoqueira, não é? Toda família tem. Não é? Essa tia fofoqueira, ela não aprendeu a se amar. Então, ela vê o defeito de todo mundo. A saia curta de um, está saindo demais, não sabe falar, olha como é que senta a mesa, você deixa seu filho fazer aquilo. E o povo é muito sábio, a cultura popular é muito sábia. Ela diz que quando tem um dedo apontado para alguém, eu tenho 3 dedos apontados para mim mesmo. Então, o primeiro ato que a gente deve ter em relação à amorosidade é nos amar. E essas novas tecnologias podem nos ajudar. Vocês viram tudo o que a Cris trouxe aqui para a gente, não é? Aprendizagem personalizada, ferramentas que promovem reflexão e criatividade, mas que nada seja solitário, porque aí a segunda relação fundamental é a relação com o outro e a outra. O outro me provoca, me chama de frente. Como é que eu me posiciono diferente de mim mesmo? Diante do... O que a gente tem visto aí, por exemplo, nas relações amorosas? A mulher não quer mais ficar com o homem. O que tem acontecido? Que a gente vê nos jornais? A agressão, a eliminação do diferente, não é? Ninguém é feliz sozinho, já cantava o poeta. Então, quando eu não me amo e quando eu não percebo que o outro que me provoca é objeto da minha amorosidade, o meu desejo é eliminá-lo. Então, se eu encontro com alguém numa passeata ou na rua, ou perto de mim, L, G, B, T, Q, I, já perdi as letrinhas, e aquilo me incomoda, então vamos bater, não é? Vamos eliminar. Há muitos anos atrás, vocês eram muito pequenininhos, teve um caso de uns jovens
que bateram numa moça lá no Recreio dos Bandeirantes, onde eu moro, às 5 horas da manhã, porque acharam que ela era prostituta. Não sei se alguém lembra disso. Prostituta pode apanhar? Por quê? Com quem que ela me incomoda? E, mais uma vez, a gente vai por exemplo que Jesus nos traz. Ele acolhe o samaritano, que era alguém mal visto na sociedade. Jesus acolhe as mulheres. As mulheres estavam abaixo dos bois, dos camelos e dos cavalos, naquela sociedade. E a criança abaixo da mulher. Vem de mim as criancinhas, não tem nada de romântico. Não existia noção de criança, eram pequenos adultos. E Jesus se abre ao diferente. Jesus conversa com pessoas de diferentes religiões. É um exemplo. E ele nos diz assim, que tipo de sociedade a gente quer destruir, a gente quer construir? O ódio multiplica o ódio. Há algum tempo atrás, e aí as redes sociais, infelizmente, às vezes servem para isso, é só a gente ver a xingação agora, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, né, e a boiada passa. Se noticiou que uma mulher loura estava raptando crianças numa comunidade favelizada, periférica de São Paulo. Uma determinada mulher, naquele dia, tinha pintado o cabelo de louro, viu uma criança chorando, deu uma banana para a criança. Alguém passou, tirou a foto e falou, encontrei a sequestradora. Mataram essa moça a pauladas. E quando a gente é autorreferenciado e não passa por um processo de amorosidade, e acha que pode eliminar o outro, a gente começa a discutir a justiça com as próprias mãos. E tem aqueles julgadores de internet, né, que eliminam o outro. Isso mesmo, tem que morrer, mata. Por quê? Porque é diferente de mim, me incomoda. Mas isso é construção de caminho coletivo? Isso é construção de felicidade? A grande discussão que a gente tem hoje no mundo, e eu quero trazer aqui, é a construção da felicidade. A gente nasceu para ser feliz. Não é, Elisa? Você que conhece aí as comunidades, não é? Como a gente aprende com as comunidades mais populares e periféricas, não é? A gente pode usar as redes sociais para se conectar, para promover o bem, para falar de coisas bacanas, para que a gente cresça juntos. E foi muito legal a mesa anterior, porque falávamos das diferentes religiões caminhando juntas. A Igreja Católica tem um documento de 1965 chamado Nostra Aetate, que ela reconhece 5 caminhos religiosos diferentes do cristianismo. E a gente ainda briga por isso, para saber quem é mais cristão que o outro. Terceira relação sou eu com a natureza. Por uma interpretação errada de Gênesis, o ser humano entendeu, o ser humano não, foi o homem, porque a mulher não podia nem estudar ainda, né? O homem, que ele podia dominar a sociedade, o mundo, a natureza. E até o Renascimento ele viu que a natureza era um grande relógio que podia ser desmontado. Desmontou-se o relógio. E aí, vocês conhecem o Rio Rainha? Quem sabe onde é o Rio Rainha? Só a Elisa? Ah, vocês? Onde é o Rio Rainha? Isso! É o nosso rio, do nosso quintal, né? A gente pode até cantar, vem cá conhecer meu quintal, comer limpo. Esse rio, ele vem lá do Parque da Cidade, eu trabalho aqui no Teresiano, que é o CapPUC, é o mesmo terreno da PUC, mas a gente separado por muros, enfim, questão de segurança. Mas, antigamente, a brincadeira dos alunos, das alunas no Teresiano, era se jogar no rio para matar a aula. Porque o rio era limpo, respirável. Hoje tem dia que a gente não consegue sentir o cheiro do rio. Não é? Tem todo um trabalho aí com a massa ciliar, a PUC está trabalhando a Gávea como um grande vale, a gente colabora também enquanto CapPUC, mas o ser humano ele conseguiu destruir algo que era muito belo. Tem a Patrícia que está aí no vicariato, não é? do meio ambiente, toda a luta do padre Josafá. Quando a gente chegou na PUC, eu cheguei na PUC em 94, vocês estavam nascendo.
O jardim da PUC era um horror. O Alexandre lembra disso. O padre Josafá, com 2 funcionários, fez tudo isso que a gente tem aqui, até de recuperação da mátria ciliar. Quando a gente maltrata a natureza, a gente se maltrata, porque nós fazemos parte dela. É só fazer exame de sangue. Já viram que no nosso sangue tem tudo que tem na natureza? Tem ferro, tem alumínio, a gente vai ficando mais velho, o exame de sangue vai aumentando. E a gente pode fazer uma educação ambiental que seja digital, colaborando com o planeta, participando de grandes transformações, de grandes lutas. E a 4ª relação fundamental é a relação com o transcendente. Agora, eu só me relaciono bem com o transcendente se eu perpasso por a relação comigo mesmo, com o outro e com a natureza. Se eu não amo meu irmão, se eu promovo ódio, se eu digo tem que liberar a arma e a pena de morte, eu não amo a Deus. E quem diz não sou eu, não. Quem diz é São João. Na primeira carta 4:20. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Isso não é cristianismo. É outra coisa qualquer. Isso não é Jesus Cristo, não é a proposta de Jesus Cristo. O Papa Leão foi muito feliz quando ele disse a mesma pessoa que é contra o aborto é a favor da pena de morte. Tem uma incoerência aí. Não é? E a gente tem que ter muito cuidado, aí entra o senso crítico, para não repetir determinadas coisas. Quem me provoca, quem me interpela, quem bate a nossa porta no sinal, pedindo para comprar bala, pedindo dinheiro, essa pessoa é o nosso outro. Não sei como a gente está de tempo, mas só vou fazer aqui algumas perguntinhas. Vocês estão na padoca, do outro lado da rua, antigamente era o Pires, tomando cerveja quinta-feira. Não sei por que existe a mítica de tomar cerveja quinta-feira na PUC. Vem um menino e rouba um pão. O que vocês fazem? É uma pergunta. Minhas amigas que estão aqui, minha amiga de vermelho, o que você faria? Você viu um menino roubando pão, o que você faz? Você está lá tomando cervejinha, curtindo alguém. O que você faz? Chama a polícia? Faz o quê? Deixa para lá, mas o dono do estabelecimento foi roubado. Alguém pagaria o pão? Pagaria? Mas aí ele vai voltar amanhã e vai roubar de novo, porque vai achar que alguém vai dar. Muito bem. Outra pergunta. Um pai de família, a esposa está muito doente, ele tem 3 filhos, está desempregado e oferece um trabalho para ele que ele vai ser laranja. Nota fria, ganhar por fora. Se arrebentar, ele que vai para a cadeia. Ele aceita esse trabalho? Ele pode ser preso. Como é que vai ficar a mulher e os filhos? É verdade. Coisas para pensar. Alguma coisa assim mais... O meu amigo depende do salário. Está lá no Baixo Gávea, quinta-feira, a mítica da quinta-feira, tomando uma cervejinha. Aí vê a namorada do melhor amigo com outro. O que você faz? É, João, é a vida. Não, você viu. Você viu a namorada do amigo com outro. O que você faz? Não conta para o amigo. Né? Tem que contar para o amigo? E se ele não acreditar? Então, é isso que eu falei. A primeira coisa que eu ia fazer era dar uma gravadinha escondida. É tecnologia. É o tema da palestra.
Meninas, minha amiga de vermelho. Como é seu nome? Joana. Você está lá no baixo gávea, curtindo, blá, blá, blá. Aí vê o namorado da melhor amiga com outra. O que você faz? Você fala? E se ela não acreditar? Todo mundo falaria para amigas meninas? Falaria? Já falou? É. Você vai chamar, chama a pessoa. Ah. Eu conto ou você conta? O que eu quero dizer com isso? Todas essas perguntas, lembra que eu falei que a vida nos faz respostas, nos faz perguntas todos os dias que a gente responde? A gente vai responder com os valores que forem inculcados em nós, pela família, pela escola e pela religião, seja ela lá qual for. E aí, se eu for educado, ou se eu estou num movimento em que existe a eliminação do outro, no mínimo eu vou falar para o cara, mete a mão nela. Tu não é homem, não? Não é macho? A cultura da macheza, né? Engraçado que macho não é homem, não é ser humano. Macho é animal, mas tudo bem. E a gente ainda vive num mundo que é muito machista, cada vez mais, né? Mulher que namora muito tem o nome de um peixe. Homem que namora muito tem o nome de um quadrúpede. Então, assim, a vida ainda tem muito disso. E ela é feita de escolhas. E essas escolhas, vocês estão na época da vida que começam a cada vez mais a assumi-las. Baseados nos valores, baseados no senso de criatividade e principalmente no senso de crítica, viu, João? Questão socioemocional também passa pelo nosso poder de crítica. Quem engole tudo, sem separar para analisar, acaba entrando na onda. E vocês, na universidade, têm um papel extremamente importante de modificar essa universidade, não esperar o que vai fazer o reitor, o que vai fazer o professor. Qual é a instância participativa, crítica e criativa dos alunos de uma universidade? Qual é? DCE. DCE, ou as nuvens, seja lá como for, sempre a resposta vai estar na vivência do coletivo. É difícil? É. A Cris nos trouxe isso. Tem gente que não quer nada, tem gente que não faz, tem gente que não se ama e fala mal de todo mundo. Mas sempre o caminho da felicidade, essa é a proposta de Jesus Cristo, é um caminho coletivo. Ninguém é feliz sozinho. Existe um livro chamado O Individualismo Burguês, de um grande filósofo que deu aula nessa universidade, chamado Leandro Conder, que vai dizer que o homem burguês, o homem e a mulher, né, é aquele que pensa na autonomia e na competitividade. São valores burgueses. O Cazuza cantava que a burguesia fede. Pense um pouquinho sobre o papel social de vocês dentro da universidade e na sociedade. Para a gente estar aqui sentado, conversando sobre temas tão interessantes, tem milhares de pessoas trabalhando. Tem gente que varreu o chão, tem gente que fez a comida, tem gente na casa de vocês sustentando vocês. Ah, mas eu tenho bolsa. Assim, mas você come, se alimenta, dorme, alguém paga a luz. Então, assim, não, eu faço o meu caminho, eu mereço estar aí. Espera aí, calma, vamos devagar, que o santo é de barro. Para a gente chegar onde está, tem milhares de pessoas trabalhando. Então, a gente também deve a essas pessoas uma volta de uma construção de um caminho melhor, que vai se dar através das profissões de vocês daqui a pouco. Quais são as profissões que a gente tem aqui? Direito,
Psicologia, administração. Os administradores têm uma grande responsabilidade, viu? São grandes gestores. Quem mais? Olha, eu gosto muito do pessoal de design. Pensa fora da caixinha. Gosto muito. Quem mais? Psicologia. Trabalha com valores. Quem mais? Falou da publicidade. Publicidade. Olha, Elisa, você está num caminho... A gente conversava sobre isso. A publicidade hoje fala. E tem todo um estudo sobre culturas, valores, tudo isso está como a psicologia também. O que mais? O reitor é do design, né? Cobra dele lá, que tem que ser melhor. Quem mais? Engenheiros? Jornal. Olha, rapaz, que responsabilidade. Olha, fala. Pessoal da biologia, pessoal lá da região, olha, que legal, sim, que nos conhece. O antigo reitor era da biologia, do Padre Josafá. Grandes parceiros. A biologia tem um trabalho muito bonito de integração. A gente lá no Terezano Comecap PUC teve uma aluna da biologia fazendo estágio cega. Nos ensinou pra caramba. Imagina a aula de laboratório com uma professora cega. Outra experiência. Outra experiência. Outra tecné. Tá bom? Então, gente, é um pouquinho dessa conversa. A gente abre um pouquinho para quem quiser fazer pergunta. Para dizer que está tudo errado, também pode. Sejam críticos e criativos. Pega o microfone e estamos aqui. Agradecemos a professora Glória por essa profunda reflexão, né? Que levou a gente a pensar, né, em muitas coisas. Então, a gente abre agora para as perguntas. O Diego vai estar com o microfone para levar a você. E eu lembro aos alunos do horário que os seus professores têm a chamadinha para vocês assinarem. Então, não vão embora sem assinar a chamada, tá? A presença. Então, quem quer fazer pergunta? Ou um comentário? Ali, Diego. Você comentou que ninguém é feliz sozinho, a felicidade está no coletivo. Mas como eu vou ser feliz com outras pessoas se eu não sou feliz comigo mesmo? Assim, como eu vou amar sem me amar? Assim, eu não consigo imaginar você ser feliz no coletivo sem ser feliz sozinho. Você é feliz sozinho e depois abre isso. Por quê? Como é teu nome? Jerônimo. Jerônimo, nome forte, né? Jerônimo. Jerônimo, porque a felicidade ela é construção. Eu vou dizer, é um processo até pedagógico, não é? A gente não nasce assim, opa, hoje eu sou feliz, não é isso, não é? Por quê? A gente na sociedade tem tido muito essa visão, assim como tem o amor romântico do século XIX, também tem a felicidade como algo que já é dado como pronto. A gente é ser em construção, o outro é ser em construção, por isso que ela é caminho, ela não é fim. Dentro do cristianismo, a gente vai chamar de reino de Deus. O reino de Deus, que é caminho de felicidade, porque perpassa pelo amor ao próximo, ele é a construção, ele já chegou e ainda não. Mas é um processo. O que a gente geralmente escuta por aí? Sexta-feira eu tenho que ser feliz, né? Nossa, você não vai sair sexta-feira? Nossa, então você não tem amigos? Nossa, você não tem namorados, namoradas? Quantas pessoas você tem? Quantos seguidores você tem? Tenho milhões de seguidores, né? Isso é felicidade? Não, isso é quantidade, é outra história que a gente está falando. É uma felicidade que nos preenche, mas que, ao mesmo tempo, nos faz caminhar até o outro. Aí a gente está num processo de construção, que o cristianismo chama de reino de Deus, mas que outras religiões
vão chamar de cumprimento do karma, o encontro à chama azul. As religiões de matriz afro vão falar da questão dos orixás que estão na cabeça da gente, que nos fazem caminhar até o outro. Então, as religiões, elas nos vão apontando caminhos de construção, mas o que você nos traz é uma reflexão interessante, porque é simultaneidade, não é ou isso, ou primeiro isso, primeiro aquilo. Isso é o pensamento cartesiano, que a gente aprende na escola, né? A escola ela é feita de caixinhas, a universidade também. Matemática fecha, abre português fecha. Isso é o pensamento cartesiano, que a escola é uma instituição cartesiana. E que a gente propõe aqui é uma visão holística. A gente vai ser junto. A filosofia Ubuntu, eu sou porque você é. Senão, não seremos. Não sei se deu para pegar. Deu? Mais perguntas ou comentários? Para as duas, né? Nesse momento, qual seria... Aliás, primeiro, obrigada pela exposição de duas, adorei, tá? As duas palestras. Mas, no momento atual, a pergunta para as duas, uma responde depois a outra. Qual, para vocês, o maior desafio, né, nesse processo de educação, inovação e espiritualidade? Quais são os principais desafios que vocês encontram, né, nesse momento atual? É uma pergunta fácil, né, Mônica? Tinha que ser. Então, acho que eu tentei trazer um pouco na minha palestra esse olhar, né? Eu acho que tem um movimento que coloca essa força na tecnologia como se ela fosse resolver todos os problemas, né? Então, quando eu já trabalho com isso há mais de 20 anos, e há mais de 20 anos a gente escuta, a Glória deve escutar também, que a tecnologia vai mudar a escola, a tecnologia vai mudar a educação, e a gente segue no mesmo lugar. Avançamos pouco. E eu acho que muito desse entendimento de não ter uma intencionalidade de verdade para o olhar humano, né? Então, quando eu levo uma tecnologia para a sala, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou levando isso para lá? Qual é a diferença de fazer com um aplicativo ou com um papel, que também é uma tecnologia, ou fazer uma roda de conversa? Eu preciso entender o que aquilo vai mudar no meu processo de aprendizagem. Se eu não entender isso, assim, eu não saio muito do lugar. Então, quando eu trouxe ali uma palestra hoje, uma fala um pouco olhando para esse humano, eu hoje vejo que o desafio é um pouco esse de centrar no humano. Em que sentido? Eu não sei quanto vocês acompanham os movimentos, né, mas a inteligência artificial, até muito pouco tempo atrás, a inteligência artificial é muito antiga, né, a gente já tem essa tecnologia, mas aí a generativa, com essa facilidade de interlocução, que é recente. Então, eu não sei se você se recorda quando isso começou e agora a velocidade, a proporção e as mudanças no mundo do trabalho, os comentários que você vê que às vezes, eu até brinco, eu falo assim, cara, quem não está confuso não está entendendo o que está acontecendo, porque é uma sensação de confusão mesmo, porque são muitas informações. Então, por exemplo, teve um movimento inicial de que a IA ia acabar com todos os empregos júniores. Hoje já saiu uma reportagem dizendo que ela não está impactando nisso. Então, assim, ninguém está sabendo muito bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente segue olhando para a tecnologia. A gente segue tentando seguir aquilo ali. A gente ainda não se apropriou do entendimento do que a gente quer. Porque, na verdade, a construção do mundo está na nossa mão. É nossa. A decisão, a gente está meio que sendo levado, mas a tomada de decisão é nossa. Ética, o que a gente vai permitir que seja feito ou não, como deverá ser utilizado ou não. Isso é uma discussão nossa. E hoje essa discussão está na mão de quem? Quem aqui está participando de alguma discussão sobre inteligência artificial? Discutindo o uso em fóruns de discussão que falem tema, não só utilizando a IA. Quem está entendendo sobre marco regulatório, quem está buscando entender
como isso está sendo feito na Europa, uso ético, não ético, quem está em fóruns de discussão nessa temática sem ser só utilizando a tecnologia. A tecnologia hoje, gente, ela está na mão das Big Techs. Quando a gente vai lá no ChatGPT e coloca uma informação, ela vai para onde? Vocês já ouviram as pessoas fazendo terapia com o ChatGPT? Você está colocando a sua informação pessoal lá. E ela está indo para onde? Quem é o detentor da informação, dos nossos dados? Então, o que acontece hoje, que minha maior preocupação, é que a gente não está, de fato, se apropriando disso. Tem pequenos grupos que estão liderando e que estão fazendo o barulho acontecer. Então, por exemplo, quando alguém da OpenAI, o CEO, fala, olha, a IA vai revolucionar o mundo. Ele está querendo vender o negócio dele, ele tem milhões investidos ali. Ele não pode dizer que aquilo fracassou. Ele precisa criar um movimento para dizer que, cara, isso é muito relevante, isso é muito relevante, isso é muito relevante. É muito relevante? Então, acho que a minha preocupação hoje é um pouco isso. Assim, a gente está sendo dominado por uma tecnologia, quando, na verdade, a gente deveria, como ser humano, estar controlando, discutindo e decidindo o que a gente quer fazer com aquilo. Eu vejo assim, Monique, a Hannah Arendt tem um texto que se intitula assim, O que nos faz pensar? Não é? Então, o que nos faz pensar hoje? E a Cris já trouxe uma série de dados. Mas, enquanto nós tivermos esse pensamento em sociedade de sermos seres autônomos e competitivos, uma autonomia que não pensa em heteronomia, mas autonomia sendo confundida como uma liberdade que é muito egoísta, que não pensa no outro, que é tudo que o Paulo Freire não propõe, é uma autossuficiência. Então, aí a gente vai ter muita gente ganhando dinheiro com isso, que nos trazia a Cris, não é? Então, as Big Techs, o algoritmo que nos oferece coisas... você curte um determinado, sei lá... Fui curtir uma cidade chamada Cerro. Acabou, vai. Eu recebo Cerro, não sei quanto. É isso. Eu também, mas assim a gente já fica com medo. Porque isso tudo está sendo... sabe, o metal? É o que está valendo. E a gente precisa ter uma postura crítica, sem demonizar a tecnologia. Ela é boa. Não é? A tecnologia, a IA, ela serve muito, por exemplo, para as pessoas que têm necessidades de inclusão na área cognitiva. Ajuda e ajuda muito. A gente na escola tem bons exemplos sobre isso. Agora, eu tenho que ter senso crítico, criativo e pensar num caminho de felicidade que é para todos. Não comprar a ideia de que, por exemplo, alguns grupos empresariais que entraram no ramo da educação. O seu filho vai ser o melhor. Não é? Ele vai ser o máximo, ele vai ser nota 10. Ele vai estar preparado para a medicina, mesmo que ele não queira medicina. Mas ele está preparado para a medicina. Aí o sujeito quer fazer design. Tem outra história, tem outra perspectiva, tem outro sonho. Mas, assim, a ideia de que você vai ser o melhor do que o outro... Nessa competitividade irracional é que a gente tem que parar, e acho que esse é o grande desafio, não é? A proposta de Jesus Cristo vai muito na contramão disso, como foi a proposta de Gandhi, vai muito na contramão disso, não é? A proposta da irmã Dulce, vocês já conheceram o trabalho da irmã Dulce em Salvador? É fantástico, eu estive lá esse ano. É fantástico, é só o Paulo Coelho tem um depoimento muito bonito a respeito da irmã Dulce. Então, são pessoas que estão na contramão disso tudo que a gente está tentando estudar e ter uma certa crítica, crise, a gente está na crise, quem não está confuso não está aí, Não está entendendo o que está acontecendo. para poder chegar a uma criação que envolva todos e todas. Enquanto a gente não perceber que a gente tem que ter um mundo de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém, a gente só vai se dar muito mal enquanto humanidade. Aí a raça humana...
E acho que é o grande desafio do educador hoje, principalmente, né? Conduzir para fora o potencial criador, crítico daquele ser humano que está nas nossas mãos. Não é à toa que o professor é desvalorizado, né, gente? Nós somos perigosíssimos. Altamente perigosos. Olha aqui como ela tem cara de perigosa, olha só. Mãe, dois filhos, o menino estudou. Perigosíssima, com essa cara de santa que ela tem, gente. Não é? Teófilo. Teófilo foi meu professor, olha como ele é perigoso. Eu cheguei aqui, meu professor de História da Igreja, na teologia. Então, é pensar que aquelas pessoas que nos levam a ter senso crítico e criativo, hoje são tidas como perigosas. E aquelas pessoas que fazem a gente reproduzir determinadas coisas, são as que estão na crista da onda. São desafios. Mas a gente gosta de desafio, né? Senão a gente não estaria no mundo da educação, né, Diguinho? Mais alguém tem alguma pergunta? Sim, ali o João. Eu falei, cadê que João está fazendo ali, gente? Foi rápido. Ele já mudou de lugar. É muito. Ele é criativo. Desculpa aí. Não, é porque ele estava muito longe, eu não queria, pô, sabe? Enfim. Eu queria só saber qual mais voltado para você, a questão da solução, que a nossa geração é muito ansiosa, né? E eu acho que a tecnologia alimenta muito isso, a questão da ansiedade. Então, eu queria saber qual solução vocês pretendem ou têm em mente em usar para dosar essa ansiedade e, ao mesmo tempo, implementar a tecnologia nas salas de aula e tal, mas, ao mesmo tempo, não deixar que isso alimente a ansiedade das pessoas, sabe? Porque, enfim, eu sinto que a tecnologia alimenta muito a ansiedade das pessoas cada vez mais. Claro que, eu vejo muito mais como uma parada muito mais... uma parada muito melhor para as pessoas. Eu acho que é revolucionário, é a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem que pensar no socioemocional que vocês estavam falando aí, e a questão de ansiedade, né? E uma alimenta a outra. Então, eu queria saber como vocês pensam em solucionar isso, essa questão da ansiedade, e, ao mesmo tempo, o uso da tecnologia a favor. Não sei. Outra pergunta complexa, né, João? Resolver a ansiedade está difícil aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma visão um pouco do cenário que eu venho, né? Eu vim de quilombos, que foi inclusão dentro de comunidades, que a gente chama de educação não formal. Depois eu fui para uma escola pública e depois eu conheci o mundo da escola privada. E aconteceu uma mudança na educação que vocês não vivenciaram, que a educação ela passou a ser vista como um mercado, tá? Um mercado de dar lucro. A gente não tinha esse olhar para a educação. Quando eu estudava, era uma educação que, de fato, ela estava pensando ali em preparar pessoas para o mundo, tinha uma outra perspectiva. Num dado momento histórico, alguém achou que isso poderia ser um negócio e começaram a surgir os grandes grupos educacionais que, de alguma forma, começaram a trazer um olhar mercadológico e de marketing para dentro da educação. O que eu estou querendo dizer? Hoje, se você for olhar assim, lateralmente as principais escolas, é quase como se uma ficasse olhando para a outra com uma obrigatoriedade de trazer determinadas coisas. Então, você é bilíngue, eu também sou bilíngue agora. Então, todo mundo agora é bilíngue. Eu tenho makerspace, você também tem makerspace. Então, elas começaram a disputar o aluno. Disputar no nível mesmo de mercado do que a gente vê hoje de um iFood da vida. O que isso traz? Isso traz uma dificuldade de você, que está dentro de um lugar como esse, ter um olhar totalmente pedagógico, porque você precisa responder à expectativa desse pai que colocou naquela escola que tinha o maker, o mídia, o sócio, isso, aquilo, 500 milhões de atividades. Então, hoje, o que eu falo para as pessoas que me perguntam sobre isso
na hora que você for escolher a escola do seu filho, da sua filha, olhe com a perspectiva de entender o que você acha que faz sentido, e menos aquela conversa que você está entre os amigos e fala, não, meu filho está fazendo intercâmbio em não sei aonde, o meu está fazendo não sei o quê. Eu estava num restaurante, eu estava de férias, e aí eu estava ouvindo os pais conversando e falando assim, não, meu filho, agora a escola vai oferecer um programa nas férias com uma, não sei quem, internacional, não sei o quê. Já matriculei meu filho. Bicho, é férias. É férias. Tem uma coisa maravilhosa que se chama o ócio produtivo. A gente precisa fazer nada em alguns momentos. A gente precisa de pausa para a gente produzir melhor. Então, veja, a família ali, né, buscando mais atividades, mais extras, mais a escolinha do Bernardinho depois do expediente, do trabalho. Então, eu acho que tem uma conscientização de nós, como humanos, o que a gente quer. E aí você vai ter que buscar lugares. Então, por exemplo, eu, como pedagoga hoje, professora, trabalho com tecnologia e tal, aonde eu vou entrar, eu vou ter a expectativa de que eu vou poder trabalhar da forma que eu acredito. Se eu for para um lugar que eu já não acredito que eu vou poder fazer da maneira que eu quero, eu já nem vou. Eu criei hoje nos meus 52 anos. Então, eu hoje posso tomar essa decisão. Então, o que eu falo a gente nunca vai ter uma solução única, sabe? E eu acho que tem uma questão hoje da gente também passar essa responsabilidade para a escola. A gente está criando uma geração ansiosa. É só a escola? Como é que está sendo em casa? Né? Como é que está sendo quando você tem um filho pequeno e aos 5 anos entrega um celular para ele e fala assim, está me perturbando muito, toma, vai ver o celular. Ou bota na televisão, bota para ver. É uma pergunta complexa, bem complexa. E o que eu acho, assim, acho que indo na linha disso que a Glória falou, dessas dimensões, né? De olhar para a gente, do outro, relação com a natureza. Cara, qual está sendo a nossa relação com a natureza? Qual é o teu tempo que você se relaciona com a natureza? Então, eu acho que é a gente, como ser humano, buscar esse equilíbrio. Então, hoje o conselho que eu dou não espere que uma escola vá fazer isso. Ela pode até estar com um olhar legal, diferente, buscando ter um trabalho pedagógico intencional, mas é mais você, nesse processo de entender o que você quer para o seu filho, para a sua filha, porque nesse cenário de mercado eu vejo hoje muita dificuldade da gente, um pai aceitar, e eu já tive nessa escola, de um pai aceitar que você não está fazendo nada nesse momento. Não, mas eu estou te pagando. Eu estou te pagando. Como assim, meu filho está nesse tempo aqui fazendo nada? Não, não pode. Entende? Então, espero que Glória tenha uma solução, porque eu não tenho para você nesse momento. É caminho. É caminho, você tem razão. Não é só a sua geração que está ansiosa. Nós todos estamos muito ansiosos. Porque a noção de tempo mudou. Já viu quando a gente está esperando o elevador, demora 1 minuto, a gente já está socando a porta do elevador? A noção de tempo mudou. E o tempo, ele é um senhor muito exigente. Não é? Ele é Cronos, não é? A antiguidade grega já falava sobre ele, não é? Mas ele também é Kairos, que é um tempo que se dá tempo. Por exemplo, nas religiões afro, o tempo é um orixá. Ele é tão importante que ele é um orixá, ele caminha devagar, mas às vezes ele está novo, ele se enfurece, ele corre, quando ele se encontra com o destino é um problema seríssimo. O interessante, João, é a gente perceber como as tradições foram lidando com as crises de sua época. Então, o povo de Israel, nossos irmãos primeiros, os judeus, todas as vezes que enfrentavam uma crise, escreviam um livro de sabedoria. Você já leu o Cântico dos Cânticos? Não, João. É o primeiro poema erótico impresso do mundo. Está na Bíblia. Não é? Os amantes se doam debaixo da macieira. É bom que livro a maçã, que não tem nada a ver com a história, bota a culpa. Os amantes se dão debaixo da macieira e eles veem o tempo passar.
Põe-me como um selo no teu braço, como um selo no teu coração. O amor é forte como a morte. É dar tempo ao tempo. É sentar debaixo da macieira e ver o tempo passar. E é isso que nos falta, que a Cris nos trazia, não é? Para que correr? Por que eu tenho que ser o melhor em tudo? Aí entra a crítica. Por que eu tenho que estar preparado para passar para a medicina? Eu quero fazer literatura. Ah, mas você tem que ganhar dinheiro. Para quê? Sabe uma piada velha que tinha horrorosa? Que era entre... Tem paulista aqui? Paulistas e cariocas. Que o paulista fala para o outro... O que você está fazendo? E o carioca diz... É horrível, porque o carioca não é isso, a gente sabe. Nada, ué. E para que você trabalha tanto? Por que você corre tanto? Não, porque aí quando eu parar de trabalhar, eu vou ter dinheiro suficiente para sentar na rede, pescar, fazer o que eu quero. Aí o carioca fala, mas eu já faço isso agora. Entendeu? É isso. É um estereótipo, né? É feio, mas é bem... dá para exemplificar. É ter o tempo para não fazer nada. É tempo para o tédio. A gente vê crianças hoje de 9 anos dizendo, estou entediado. Eu digo, que bom. Fica aí. Fica aí entediado, porque é daí que vem a criação, é o parar, é o respirar. Eu vejo muitos movimentos de pessoas procurando hoje esses retiros de uma linha mais budista, de uma linha... para não fazer, para esvaziar a mente. Eu fui à Espanha agora, e a instituição que eu faço parte, a Instituição Teresiana, tem um grande centro de espiritualidade, que cabem, sei lá, 300 pessoas, e eu vi um grupo de mais de 150 pessoas durante 10 dias, nada a ver com religião, não iam à missa, né? 10 dias em silêncio absoluto. Absoluto, tão absoluto que aquele silêncio incomodava. E quando calhava, eu fui para preparar uns cursos online, quando calhava os almoços, a comida, a gente tinha que fazer silêncio, porque eles estavam em silêncio. Eu fiz esse, hein? 10 dias, fiz. Aí quando... Os jesuítas adoram isso também. Aí quando eles saem, podemos falar. Não é? Mas cada vez jovens da sua geração, da geração da Cristo, têm procurado esses momentos de silêncio absoluto e de conversa consigo mesmo. Aí entra o amor... o se aceitar, o ver o seu limite, se encontrar, porque muitas das vezes o que a gente tem é medo da gente mesmo. Não é? Então, preenche de coisas. E aí a família também preenche, porque tem que fazer. E, além de tudo, você tem que ser o melhor em tudo. Tem que performar o tempo todo. Que coisa chata, não é? É muito chato performar o tempo todo. Então, é bom tomar cervejinha com um amigo no final do dia, ir para a praia não fazer nada. Porque a gente precisa. O ócio é necessário. Não é a solução, é um caminho. Vamos meditar, João. Então, agradecemos as professoras Cristiane e Glória Fátima. Então, temos aqui uma pequena lembrança para vocês. Adoro essa bolsinha. Deixa eu dar uma... Obrigada.